Bom dia, pessoal do primeiro ano, tudo bem com vocês? Então, agora depois das férias, a gente está aqui retomando as atividades, né? E aí a gente vai dar continuação, então, que a gente estava vendo. Na última aula que a gente teve antes das férias, a gente terminou o capítulo 10. Então, hoje, a gente está começando o capítulo 11. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um zoom nessa minha apresentação de slides e aí a gente vai fazendo e vai ser aquele mesmo esqueminha. Eu vou lendo o texto, vou fazendo as explicações para vocês, tá bom? E tão logo eu terminar essas explicações, aí a gente vai para os exercícios, depois fica umas atividades para vocês fazerem para casa, tá bom? Bom, então o que que a gente vai falar nesse capítulo? A gente vai falar dos princípios da química inorgânica e a gente vai começar a falar sobre ácidos e bases. Afinal de contas, o que é um ácido? O que é uma base? A gente vai discutir um pouquinho disso hoje, vai começar a compreensão, mas vai deixar mesmo a parte maior, assim, com mais conteúdos, mais para frente. Hoje a gente vai discutir as ideias mais básicas, são aquelas que a gente consegue ver, aquilo que a gente consegue perceber, tá bom? Então, bom, ó, a gente vai falar da definição operacional de ácido e de base, a gente vai falar de indicadores de ácido base, a gente vai falar da conceituação de arrênios para ácido e para base. E aí, ó, daqui para baixo, a fórmula, a nomenclatura, classificação, isso aqui a gente vai ver tudo em outra aula, tá bom? Então a gente vai ver essas três comecinhos aqui hoje. Bom, definição operacional de ácidos e bases. Isso aqui, gente, é aquilo que você consegue observar, que você olha, percebe pelos sentidos, tá? Então, ó, existem em nosso cotidiano substâncias que apresentam sabor azedo, tais como o suco de limão e o vinagre. Há também substâncias que apresentam sabor adstringente. Gente, sabor adstringente é o mesmo sabor que uma fruta verde tem. Então, banana verde, um abacate verde, manga verde, qualquer uma dessas frutas, elas têm um sabor adstringente. Na prática, é como se a gente sentisse a boca amarrada, sabe? Um negócio assim. Bom, é isso. Então vamos lá. Ó, é o caso da banana, do caju e do caqui verdes. E também da leite de magnésia. A leite de magnésia é aquilo que a gente toma para liberar o intestino quando está preso. Tá bom? Bom, na verdade, esses dois tipos de sabor, o azedo e o adstringente, caracterizam dois grandes grupos de substâncias, ácidos e as bases. Os ácidos são azedos e as bases são adstringentes. Mas aí, gente, vem um aviso agora, tá? Provar toda e qualquer substância a fim de classificá-la é, no mínimo, um procedimento tolo e muito perigoso, que jamais deve ser feito. Mas assim, lá antigamente, as pessoas meio que faziam isso, porque a ciência ainda estava começando, elas não tinham outras maneiras para definir algumas coisas. Hoje a gente sabe que isso é perigoso, porque algumas dessas substâncias são tóxicas e corrosivas, tá bom? Bom, químicos do passado perceberam que as substâncias de sabor azedo, os ácidos, quando misturados no suco de uva ou de amora, deixavam esses materiais avermelhados. Então, eles mudavam a cor do suco de uva, gente. Então, como assim? A gente já vai ver isso aí. Isso aí está relacionado com o indicador que eu mencionei lá no começo, tá? Já sabores, já substâncias de sabor adstringente, as bases, deixam o suco de uva e da amora azulados. Além disso, as bases deixam a pele escorregadia. Um exemplo é o sabão de lavar roupa, o sabonete. Todos eles são bases, tá, gente? E é por isso que a pele fica escorregadia, tá? Como se estivesse com sabão. Isso acontece porque elas reagem com substâncias presentes na pele, destruindo-as e provocando lesões. Bom, então agora vem o resuminho de tudo que a gente falou. Ácidos são substâncias que avermelham o suco de uva ou de amora, e bases são substâncias que azulam o suco de uva ou de amora. A gente vai ver uma imagem que fica mais claro isso, tá bom? Bom, essas são definições operacionais de ácidos e bases, ou seja, definições fundamentadas apenas em operações experimentais sem envolver nenhuma teoria microscópica a respeito do assunto. A maioria das substâncias não se encaixa em nenhum desses dois grupos. É o caso, por exemplo, do cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, da sacarose, que é o açúcar, e do etanol, que é o álcool de poço de gasolina, ou esse álcool agora que a gente tem que estar misturado no álcool em gel. Tá bom? O suco de uva e o suco de amora são exemplos de indicadores de ácido base. Então, o que é um indicador ácido base? Ele é uma substância
que apresenta uma determinada coloração em meio ácido e outra em meio básico. A fenolftaleína e o tornazol são alguns dos indicadores ácido-base mais utilizados em laboratórios. As cores desses indicadores diante de ácidos e bases são as seguintes. Então, veja, gente, eu tenho a fenolftaleína. O que acontece? Ela, quando está em meio ácido, ou pH menor do que 7, a gente já vai falar de pH, tá? Aqui no livro, ele começa a apresentar esse conceito para vocês lá na frente. Mas a gente já vai mencionando aqui para vocês ficarem mais familiarizados, tá bom? Então, ela vai ser incolor. E quando ela estiver em meio básico, que é o pH acima de 7, gente, ela vai ficar rosa, tá? Bom, e o outro indicador que eu tenho? Eu tenho o tornazol. Veja que a gente marcou esses dois, mas existe uma centena de outros, tá? A gente vai falar de alguns hoje, mas vai falar da minoria. Ainda tem muitos para se falar, tá? Bom, o tornazol, ele fica vermelho em meio ácido e ele fica azul em meio básico, tá bom? Bom, então a gente falou desses dois. Espera aí, gente, só um minutinho, que agora o zoom ficou bem na frente do slide que eu queria ler para vocês. Espera aí. Deu um pequeno problema. Bom, pronto. Agora está mais fácil. O tornazol é comercializado nas lojas de produtos químicos em duas versões: o papel de tornazol azul e o papel de tornazol vermelho. Ambos consistem em tirinhas de papel contendo o indicador tornazol. O papel tornazol azul foi submetido durante sua fabricação ao contato com uma base, ficando azul. No laboratório, esse papel é usado para testar se um certo material é ácido. Os ácidos fazem-no mudar de cor, de azul para vermelho. Já o papel tornazol vermelho, ao contrário do anterior, tomou contato com um ácido. Isso fez ficar vermelho. É útil, portanto, para indicar se um determinado material é básico, uma vez que as substâncias básicas fazem-no mudar de vermelho para azul. Gente, esses aqui são os indicadores mais básicos, tá bom? Existem muitos outros. Bom, peraí, que agora eu tive um problema na tela. Aqui, gente, está um outro indicador que a gente chama que é o repolho roxo. Não sei se vocês já viram um desse aqui no mercado. Isso, inclusive, era um experimento que eu gostaria de fazer com vocês em sala aí no laboratório, tá bom? O que eu ia pegar? Eu corto ele em várias tirinhas pequenas, faço um chá com isso aqui na minha casa e aí levaria para a escola para a gente testar. Vocês trariam substâncias de casa para a gente fazer um teste. E olha só a gama de cores que ele consegue ficar, gente. Aqui nesse primeiro frasco, ó, eu tenho pH em torno de 2. É um pH muito ácido, tá bom? Olha como ele ficou vermelho escuro. Aí o pH 3, ele ainda é vermelho, mas mais para um rosa. O pH 4 muda um pouquinho o tom. pH 5 muda um pouquinho. pH 6 muda um tantinho. pH 7, 8, 9, 10 e 11. Apesar de serem cores próximas, vocês conseguem ver que ele tem um espectro de cores muito grande. Então, ele não só, gente, indica para a gente se isso é um ácido ou uma base, como ele assume cores diferentes. Porque, por exemplo, eu não sei se vocês sabem, mas o verde, ele é uma composição do azul e amarelo. Então, assim, todas as cores, elas são formadas por composições. E aqui o indicador de repolho roxo, pela cor que ele demonstra, a gente consegue ter uma noção das proporções que a gente tem de ácido e base. Mas, de novo, essa escala de pH, a gente vai discutir ela mais para frente. O que vocês precisam saber é que pHs maiores que 7 são básicos e menores do que 7, eles são ácidos, tá bom? Aqui a gente tem uma tabelinha, tá? Com vários indicadores, o indicador de repolho roxo está aqui também. E vocês vão ver que ele só deu duas cores, né? Avermelhado ou azulado. Mas vocês viram na foto anterior que, na verdade, ele tem uma gama de cores muito maior do que isso, tá? É que o avermelhado bem escuro é um ácido muito forte. O azulado escuro é uma base muito forte, tá? Bom, vamos continuar. É possível fazer a distinção entre meios ácidos e básicos por meio do uso de indicadores ácido-base, tais como a solução de fenolftaleína em álcool, o extrato de repolho roxo, que foi o que eu mostrei a foto anterior para vocês. Aí ele colocou aqui, ó, trapos brancos umedecidos com suco de uva e trapos brancos umedecidos com suco de amora. Aqui a ideia é, se você usar suco de uva ou de amora, você vai ter o mesmo resultado que utilizando o repolho roxo.
Então, por que a gente usa o repolho roxo? Bom, primeiro, além dele ser mais barato, tá bom? A reação dele, a gama de cores é maior, tá? Bom, mas vamos continuar. A pessoa veio aqui e testou o vinagre, ó. Então, na fenolftaleína, ele ficou incolor. Isso indica que ele é o quê? Um ácido. E no extrato de repolho roxo, no suco de uva e no suco de amora, ele ficou vermelho ou avermelhado. Agora, ó, suco de limão, mesma coisa, ficou incolor e vermelho, também é ácido. Refrigerante, ficou incolor na fenolftaleína e vermelho nos demais, porque ele é ácido. Líquido de bateria, mesma coisa, incolor na fenolftaleína e vermelho nos demais, porque ele é ácido. O ácido muriático, mesma coisa, ele ficou incolor na fenolftaleína e vermelho nas demais. As demais substâncias, gente, elas já são bases, tá bom? Então, ó, solução de amônia, ela ficou rosa na fenolftaleína e verde no extrato de repolho roxo e nos demais azulado. Ó, suco de uva e suco de amora azulado. Por que isso aconteceu desse jeito? Porque agora a gente está falando de uma base. A leite de magnésia, mesma coisa, ó, ela ficou rosa na fenolftaleína, verde no repolho roxo e azul nas demais. Sabão, ele ficou rosa na fenolftaleína, verde no repolho roxo e azul nas demais. O limpa-forno, gente, ficou rosa na fenolftaleína, verde no repolho roxo e azulado nos demais. Mas vamos lá, voltando para isso. Vejam que quando eu falo do repolho roxo, e eles falam verde, ó, os tons mais próximos de verde são os mais básicos, ó. Mas se eu continuar, ele muda até para amarelo, ó, se vocês derem uma olhadinha, ok? Preenche assim, tem uma gama de cores maiores do que o livro está colocando para vocês aqui. Bom, então agora, gente, a gente vai falar da condutividade de ácidos e bases, tá? A gente já viu as ligações iônicas e ligações moleculares, tá? O que é uma ligação iônica? Ela é uma ligação que um dos elementos ficou com um elétron do outro e eles formam um sólido cristalino. Na presença de água, eles pegam e eles se separam esses íons. Só na presença de água? Não. Se eu derreter esse composto, eu também vou ter a formação de íons positivos e negativos. Já ácidos e bases, a gente vê que é um pouquinho diferente, tá bom? Bom, por que o NaOH e o HCl não conduzem corrente elétrica quando puros, mas quando dissolvidos em água, passam a conduzir? Para explicar esse fato, vamos partir da informação que a corrente elétrica é um fluxo ordenado de cargas. Bom, gente, deixa eu falar algumas coisinhas para vocês aqui. O que é NaOH? NaOH é uma base muito forte e a gente chama ela de soda cáustica, tá bom? Ou hidróxido de sódio, que é o nome mais prático que a gente usa em química, tá bom? Já o HCl, ele é um ácido muito forte, é o ácido que a gente tem no nosso estômago, e na temperatura ambiente ele fica gasoso. O que a gente consegue ver? Ó? Ligado numa tomada, numa lâmpada, é ligado aqui. A corrente não passa pelo sal, assim como ela não passa pelo gás. Então, nenhum dos dois, nas suas condições normais, conduziu corrente elétrica. Mas ó, quando eu misturo uma base, que é o hidróxido de sódio ou o soda cáustica na água, ele veio e acendeu a lâmpada agora, então está conduzindo. A mesma coisa com HCl. E aí, gente, se eu ligasse aqui isso em água pura, ia acender? Não também, tá bom? A gente vai falar disso depois. A água pura não conduz corrente elétrica. Então, por que a água de torneira que a gente tem conduz corrente elétrica? Porque tem um monte de sais minerados dissolvidos nela, e além de outras coisas, como o cloro, e todos eles são portadores de carga. Tudo bem? Bom, a gente vai falar disso melhor lá na frente. Ó, no NaOH, hidróxido de sódio ou soda cáustica, sólido, há íons que são portadores de carga elétrica, mas eles não estão livres para se movimentar, eles estão travados em suas respectivas posições no retículo cristalino iônico do composto. O HCl, cloreto de hidrogênio gasoso, é formado por moléculas e por isso não conduz corrente elétrica. Já que a solução de NaOH e a solução de HCl, ácido clorídrico ou ácido muriático, conduzem corrente elétrica,
concluímos que nelas devem existir cargas elétricas livres para se movimentar. Que cargas são essas? Quando o NOH se dissolve em água, ele sofre um processo de dissociação iônica. A dissociação iônica é a separação dos íons que ocorre quando uma substância iônica se dissolve em água. Para representar tal acontecimento, os químicos utilizam a seguinte equação. Gente, ó, então aqui eu tenho hidróxido de sódio, tá? Então, o NaOH, quando eu coloco ele em água, ele vai dividir em Na+. Por que o Na+? Ó, o Na é da família 1A, lembra? Então, ele tem uma tendência muito maior de perder elétrons do que de ganhar. Por isso que ele ficou com a carguinha positiva aqui. Ah, e o OH? Aqui não está colocando, mas é OH-, tá bom? Ele tem que ser o íon ou a carga que complementar a essa aqui, as duas deem 0. Então, se aqui é +1, aqui tem que ser -1. Tá bom? Ah, e o que são esses Szinhos aqui, ó? Esse S entre parênteses quer dizer sólido. Aqui, entre parênteses, quer dizer aquoso ou dissolvido. Aqui, ó, vocês estão vendo que aparece aquoso também. Ah, a gente tem outros símbolos? Tem sim, gente. Ó. S para sólido, L para líquido, G para gasoso e a Q que indica aquoso ou uma substância sólida dissolvida. Tá bom? Bom, agora a gente vai falar um pouquinho, então, do que é o conceito da base de Arrhenius. Mas antes da gente começar aqui, deixa eu terminar o que a gente estava falando no item anterior. Então, tanto a base não conduz corrente elétrica no estado sólido, mais dissolvida ela conduz porque ela se ioniza, o ácido, gente, acontece a mesma coisa. Então, HCl em água, ele ia se dividir em H+, e Cl-. E aí ele se torna uma substância iônica. Mas, quando ele está no estado puro dele, ele é uma substância que a gente fala molecular, tá bom? Mas como a água é uma substância muito polar, quando ela entra em contato com todos os tipos de ácido, ela provoca a ionização deles, tá bom? Com relação às bases, algumas bases são solúveis e outras não. Mas a gente vai falar disso também mais lá para frente, tá? Bom, ácido é todo composto que, se dissolvido em água, origina H+. Gente, isso aqui é a definição de Arrhenius, tá? Lá atrás, a gente estava muito preocupado empiricamente, tá? Agora aqui não, agora começa a vir as teorias para explicar aqueles comportamentos e o que a gente consegue observar, tá bom? Então, ó, ácido é todo composto que, dissolvido, origina H+, como o único cátion. Cátion é um elemento com carga positiva, tá bom? E isso vai variar de ácido para ácido com relação ao ânion, que é o elemento de carga negativa. Ah, e a base é todo composto que é dissolvido em água, ele origina o íon OH-, está faltando menos aqui de novo, como único ânion, mas o cátion pode variar, tá bom? Bom, então assim para Arrhenius, o íon H+ é o responsável pelo sabor azedo dos ácidos e por sua ação sobre indicadores. Da mesma forma, o íon OH- é o responsável pelo sabor adstringente das bases, por sua ação sobre indicadores e pelo ataque à pele, tornando-a escorregadia. Gente, o que acontece quando eu ligo H+ com OH-? Eu formo uma molécula de água, não é? H2O. É por isso que a gente fala que o pH da água ele é neutro, tá? Porque ele vai ter na mesma proporção íons H+ e OH-, ok? Bom, então feito isso, eu queria que vocês fizessem para casa dos exercício 1 até o exercício 5, tá bom? Aí eu queria que vocês conseguissem terminar isso para mim até a nossa próxima aula, tá bom? Quem tiver dificuldade, me manda um e-mail, aí eu respondo o e-mail para vocês e começo fazendo aquele exercício que vocês tiveram dificuldade. Eu resolvi não fazer nenhum deles hoje, gente, porque assim, todos eles vão trabalhar esses conceitinhos que a gente trabalhou hoje. E para todos eles seria legal que vocês dessem uma olhada, uma pensadinha. Aí na próxima aula eu venho e tiro qualquer dúvida que vocês possam ter, tá bom? Bom, era isso. Vou terminar a aula por aqui e a gente se vê de novo na semana que vem. Tchau.